Nesse vídeo, nós vamos conhecer um pouco da interface da ferramenta que nós vamos usar na disciplina de modelagem tridimensional. No caso aqui, nós vamos usar o AutoCAD 2016. Bom, ao iniciar o programa, a primeira coisa que vai ser apresentada a nós é essa tela que nós vemos agora, também chamada de aba de início, em que nós podemos simplesmente clicar nessa caixa e iniciar um desenho em branco, ou podemos embaixo selecionar algum tipo de padrão que nós queiramos utilizar. Por exemplo, se eu estivesse desenvolvendo um projeto de arquitetura e quisesse usar pranchas que eu tenho previamente desenvolvidas, eu já poderia selecionar um desses exemplos que eu tenho aqui. Eu posso também selecionar não usar nenhum padrão e usar o sistema métrico, que é uma opção interessante para os nossos exercícios na disciplina. Então, anotem essa opção. Imediatamente abaixo dessa caixa, nós temos as opções de abrir novos arquivos, abrir um conjunto de folhas ou de pranchas padrão, procurar novos templates online, e explorar alguns desenhos pré-definidos que o AutoCAD traz em sua instalação padrão. Logo ao lado, nós temos os últimos documentos abertos. Como essa daqui é uma instalação padrão do AutoCAD e ainda não utilizada, ele vai vir com esses desenhos que são desenhos padrão, para que a pessoa saiba ou possa navegar um pouquinho e conhecer as funcionalidades do software. E à direita nós temos a opção de conexão à conta do A360, que é um serviço de nuvem, de armazenamento na nuvem para arquivos Autodesk. Eu vou aqui, como eu falei, selecionar uma opção de não utilizar template, mas usar o sistema métrico. Uma vez selecionada essa opção, perdoem aqui, essa é a abertura padrão do AutoCAD, nós temos acesso à tela inicial. Nessa tela inicial, o que é que nós temos? Aqui na parte inferior, vocês vão encontrar as abas do modelo, que é onde nós fazemos todos os nossos desenhos, e abas de layout, que são abas, os layouts são pranchas para a apresentação final daquilo que nós modelamos nessa aba Model. No canto superior esquerdo da tela, nós encontramos um botão chamado botão de aplicação, Application Button. Ao clicar nesse botão, nós temos os comandos padrão de abertura, a criação de novos arquivos, salvar como, exportar, publicar, por exemplo, se nós quiséssemos transmitir para algum serviço web ou mandar por e-mail, impressão, utilitários de desenho, aqui, por exemplo, definição de usuários ou de unidades, propriedades de desenho, auditoria, que é uma forma de você verificar a integridade dos arquivos, limpeza, para remover elementos não utilizados, reparação, entre outros. Temos também a aba de opções, em que nós podemos configurar elementos ou opções mais avançadas do AutoCAD, inclusive a parte de seleção e interface de usuário. E aqui ao lado o botão para fechar a seção do AutoCAD. Ao lado do botão de aplicação, que é o azinho do AutoCAD, nós temos a barra de acesso rápido, em que nós podemos encontrar os comandos mais acessados com mais frequência. Nós temos o criar novo, abrir, salvar como, imprimir, desfazer ou refazer. E aqui ao lado, na setinha, nós podemos adicionar novos comandos a essa barra. Logo abaixo, nessa área superior da tela, nós temos os chamados ribbons, que são barras que classificam diversos comandos do AutoCAD. Esse ribbon, essa configuração que nós vemos no momento,
é a configuração básica para edição de arquivos 2D. Tá? Percebam que em cima deles nós temos indicações de temas, tá? Home, inserção, Annotate, Parametric, View e por aí vai. Cada caixinha dessa, cada palavra dessa leva a um conjunto de comandos pré-definidos dentro de cada temática. Então, hoje a interface desse programa ela é organizada de acordo com temas e áreas de aplicação. Então, ela serve muito para guiar ou indicar para nós que tipos de comando nós vamos achar em cada barrinha dessa. Esses são os ribbons, em que nós temos os comandos. Então, aqui eu tenho o comando line, polyline, por aí vai. Logo abaixo, esse daqui é o tab de draw. Então, são comandos de desenho. Se eu clico, vocês vão ver que vários deles têm o nome do tab e o tipo, uma setinha do lado. Clicando nessa área, ele estende e mostra comandos que não estão nessa área de cima. Isso acontece com vários deles. Tá? Vocês também vão encontrar algumas caixas dessas de comando em que vocês vão ver uma setinha pequena do lado. Isso abre a camada de propriedades para que vocês configurem alguns aspectos padrão daqueles comandos ou daquela área de aplicação que a gente está olhando aqui. Esse daqui é o chamado a paleta de ferramentas ou tool palettes, em que vocês em algumas situações vão se deparar com alguns comandos e algum conjunto de aplicações. Isso depende muito da instalação do AutoCAD que vocês estão utilizando e enfim, da funcionalidade que vocês estão olhando aqui. Vou fechar. Aqui no meio essa área central é o nosso espaço de trabalho, a área do modelo. É aqui que nós vamos desenvolver os nossos modelos e os nossos desenhos. Essa é uma vista. E em cima de cada vista nós temos os controles da vista. Tá? Se nós clicarmos nesse primeiro itemzinho, nós vamos poder adicionar o chamado View Cube. Vocês vão ver aqui no canto superior direito aparecendo. O Steering Wheels é uma forma de navegação. Essa daqui que vai acompanhando o cursor. E aqui eu posso selecionar o tipo de comando que eu quero. Vou fechar aqui. Eu posso mudar o meu espaço de trabalho. Por exemplo, se eu quiser 3 viewports ou 3 vistas simultâneas na minha tela, eu clico e automaticamente ele vai dividir para que ela adote esse tipo de configuração. Eu posso trabalhar com uma tela simples também. Em muitas situações e em muitos programas de modelagem tridimensional é muito comum se trabalhar com 3 ou até 4 vistas simultâneas. Tá? Eu posso colocar posições diferentes. Ou seja, aqui usando o View Cube, eu posso deixar uma vista de topo. Posso aqui selecionar, vejam que eu navego aqui em relação ao cubo. Eu posso botar uma vista frontal. Mudando para cá, eu posso pegar então, clicando na setinha, eu já vou direto, uma vista à direita. E aqui já tenho uma frontal, uma de topo, uma direita. E aqui eu posso pegar, por exemplo, uma isométrica. Então, o View Cube ele ajuda muito a que nós possamos navegar pelas vistas tridimensionais. Tá? Quem quiser ou preferir trabalhar com uma única vista, por exemplo, tem muita gente que gosta do formato do SketchUp, por exemplo, pode trabalhar com uma vista simples e colocar numa vista isométrica, por exemplo, clicando em uma das arestas do cubo. Ainda no controle da vista, nós podemos selecionar aqui as chamadas Named Views, tá? Ou seja, vistas de posição pré-configurada, que equivale à mesma coisa de selecionar os pontos do
cubo aqui do ViewCube. Podemos também selecionar se ela vai ser uma vista perspectiva ou uma projeção paralela ou isométrica. Podemos também aqui selecionar o tipo de visualização. O aramado, vista conceitual, linhas ocultas, realístico, sombreado, um que imita, por exemplo, riscos no papel e por aí vai. Vocês podem depois experimentar essas opções com um desenho de exemplo aberto. Mais abaixo, aqui no centro da tela, e muitas vezes vocês vão encontrar, por exemplo, se eu estiver usando uma vista de topo, que eu vou clicar, em muitas situações vocês vão ver esse símbolo aqui no canto inferior esquerdo. Esse é o chamado ícone do UCS. É o nosso plano de trabalho. Ele indica onde estão os eixos cartesianos, o X, o Y e o Z. Vejam que nas versões mais recentes é possível selecionar esse ícone, movê-lo. Isso significa que eu estou editando o meu UCS. Nós vamos ver oportunamente como isso funciona. Finalmente, aqui na parte inferior, eu tenho a minha barra de comandos. Aqui é onde eu posso consultar o que o AutoCAD espera que eu faça, o que ele está esperando que eu faça e algumas informações que o sistema pede para que eu preencha. Então, aqui eu posso digitar comandos e vejam que na hora que eu digito uma letra, ele vai me colocar várias opções. Ele vai abrir um tab de opções. Okay. Bom, aqui nós vemos também o que é que a história dos comandos iniciados. Tá? Se eu apertar o F2, eu vejo uma tela completa, uma cópia dessa linha de comando de forma mais extensa, e aqui eu posso ver todo o histórico de ações que foram executadas desde que o AutoCAD foi aberto. Ok? Vou fechar aqui, ele permanece aqui embaixo. E aqui no canto inferior direito, eu tenho a minha barra de status. É aqui que eu posso alternar entre o chamado Paper Space, ou a área de desenho, no caso a área da prancha, ou a área de modelo. Basta que eu mude aqui também. É o mesmo efeito de alternar entre o layout e as abas de layout e model. Eu posso ligar e desligar os grids. Posso ligar e desligar o Snap e os demais comandos de auxílio ao desenho. O modo ortogonal, restrição apolar e por aí vai. Importante também para o nosso uso na disciplina de modelagem é a configuração de workspace. Ela é essa engrenagemzinha que nós encontramos na parte inferior da tela. Nós vamos usar essa aba chamada 3D Modeling. Quando nós clicamos aqui, vocês vão ver que aqui nós temos os ribbons orientados para as operações de modelagem tridimensional. Nós temos a aba Home com os tabs Modeling, Mesh, a criação de malhas, edição de sólido, desenho, modificações, ou seja, transformações dos objetos, criação de seção, coordenadas, vistas, comandos de seleção, os layers, grupos e vista. Nós podemos alternar entre opções das laterais, por exemplo, comandos voltados para edição de sólido, comandos voltados para edição de superfícies, comandos voltados para edições de malha, visualização, desenho paramétrico e por aí vai.
Bom, em suma, esses são os principais elementos da nossa interface de usuário e que nós vamos utilizar ao longo do curso.